Olá pessoal, sou Natália Julinda, da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, Cabedelo, e hoje vou falar sobre o ato penitencial. Logo no início da Santa Missa, nós somos chamados a nos arrepender dos nossos pecados, a nos arrepender das nossas faltas e implorar a misericórdia de Deus, para que assim possamos participar mais dignamente dos sagrados mistérios. De fato, Deus não resiste a um coração humilde. Deus não resiste àquela pessoa que reza pedindo a Ele a sua graça, que se esforça para se afastar dos seus pecados e que se lança confiantemente no mar de sua misericórdia. Se você é aquela pessoa que todos os dias ao final do dia tem um bom hábito de fazer um bom exame de consciência, de olhar para o seu dia e de ver aquilo que você fez de bom e aquilo que você fez de ruim, com muito mais facilidade irá perceber o quão miserável é e quão dependente é da misericórdia de Deus. Irá perceber daquilo que seria capaz de fazer de ruim se não fosse a graça de Deus que lhe assistisse. E assim conseguirá ter com mais facilidade um coração mais humilde, mais consciente de sua fraqueza e da grandeza de Deus, para se apresentar assim diante do trono da misericórdia. De fato, Deus ele é rico em misericórdia, mas isso não significa que nós podemos abusar dessa misericórdia. Tem muita gente que começa a falar porque Jesus é amor, porque Deus olha o coração e que por isso, ainda que eu fique com os meus pecados, no final das contas serei justificado, enfim. Mas isso nada mais é do que uma manipulação das palavras e um esvaziamento do sentido da misericórdia. Porque a misericórdia de Deus, de fato, ela é infinita, mas ela é para aqueles que reconhecem a sua miséria, é para aqueles que reconhecem os seus pecados e se arrependem. Veja, por exemplo, o livro do Apocalipse, capítulos 2 e 3. Nesses capítulos, são os capítulos iniciais, Nosso Senhor, Jesus, ele narra a São João algumas cartas que devem ser dirigidas a algumas igrejas. E as cartas, elas começam mais ou menos assim: eu conheço a tua conduta. E logo depois, Jesus vai narrando aquilo que ele reconhece como uma qualidade em cada uma daquelas igrejas, daquelas comunidades, e aquilo que ele reprova nessas igrejas, nessas comunidades. E ao final ele fala: converte-te, para então ser salvo, para então vencer. Em uma dessas cartas ele fala: eu corrijo aqueles que amo. Portanto, Deus conhece a nossa conduta. Ele sabe aquilo que nós fazemos de bom, ele sabe aquilo que nós fazemos de ruim. E ele espera de nós uma conversão, um arrependimento, com auxílio de sua graça, para que então possamos receber o mar de sua misericórdia. Veja ainda o Salmo 34 ou 35, dependendo da Bíblia, o versículo 19, diz o seguinte: Yahvé está perto dos corações contritos. E o Salmo 50 ou 51, no versículo 19, sacrifício a Deus é espírito contrito. E logo depois, diz o seguinte: então Deus se agradará dos holocaustos e ofertas totais, e em seu altar se oferecerão novilhos. Então veja, para se oferecer o sacrifício, é preciso que antes se ofereça a Deus um coração contrito, um coração arrependido. Por isso que no sacrifício da Santa Missa, é preciso que antes nos arrependamos dos nossos pecados. Por isso o ato penitencial está logo no início da Santa Missa. É importante lembrar que a Santa Missa ela apaga os nossos pecados veniais, são aqueles pecados que nós cometemos no nosso dia a dia, que arrefecem o nosso amor por Cristo. São aqueles pecados, por exemplo, de impaciência, de falta de caridade, de murmuração, de ciúme, enfim. E daí o que acontece? Na Santa Missa, esses pecados eles são perdoados. Mas os pecados mortais, por uma razão muito lógica, como eles são uma espécie de rompimento da nossa amizade com Cristo, um rompimento da nossa parte, então é preciso que antes eu vá para o sacramento da confissão, para que então eu possa entrar em comunhão com Cristo. Bom, mas voltando à Santa Missa, o ato penitencial ele é dividido em dois momentos, que é o ato penitencial propriamente, aí tem a absolvição do sacerdote e logo depois o Kyrie eleison, que é um termo em grego que pode ser traduzido como Senhor, tende piedade. Existem algumas fórmulas prescritas para o rito do ato penitencial. Então, o grupo de canto, ele só pode, o grupo de canto e a igreja, enfim, só pode realizar o ato penitencial obedecendo uma dessas fórmulas. Uma dessas fórmulas seria uma possibilidade de, em dias de domingo, o sacerdote fazer a aspersão da água benta. Mas eu vou me deter aqui nas outras três fórmulas. Antes de qualquer dessas fórmulas, é importante lembrar que o sacerdote, utilizando algumas palavras do missal romano, ele vai convidar os fiéis ao arrependimento e depois promoverá um pequeno momento de silêncio para que cada um possa entrar em si e apresentar a Deus um coração contrito. Logo depois disso, então, haverá o ato penitencial por uma das fórmulas que eu vou falar. A primeira fórmula que eu vou falar é a chamada fórmula híbrida.
Essa fórmula híbrida é a mais conhecida e ela é assim chamada híbrida porque se pega aqueles dois momentos do ato penitencial, que é o ato penitencial e o Kyrie eleison, e se junta num só momento. Então, se cumpre o momento com um só ato. Essa fórmula híbrida, exemplificando, seria assim, as seguintes invocações. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Ou Kyrie eleison. Cristo, que vieste chamar os pecadores, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Ou Christe eleison. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Ou Kyrie eleison. Então, veja, essa invocação, Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, se chama tropo. E no missal romano, existem várias opções de tropo para os vários tempos litúrgicos. Portanto, se o grupo de música quiser cantar essa fórmula híbrida, basta ir no missal romano e escolher uma das opções que existem lá no missal romano. O que é importante destacarmos é que, se observarmos essa fórmula de ato penitencial, perceberemos que se dá aqui mais ênfase ao poder de Deus, mais ênfase à sua misericórdia do que à nossa miséria. Não há uma supervalorização dos nossos pecados, dos erros que cometemos, não. Há uma valorização, aliás, da misericórdia. Porque o que são os nossos pecados diante da miséria de Deus, ou da misericórdia de Deus? Não são nada. A misericórdia de Deus é infinita. Vou falar mais uma opção para que vocês atentem a isso. Senhor, que vieste ao mundo para nos salvar, tende piedade de nós. Cristo, que continuamente nos visitais com a força do vosso Espírito, tende piedade de nós. Senhor, que vireis um dia para julgar as nossas obras, tende piedade de nós. Então, depois dessa fórmula de ato penitencial, o sacerdote fará a absolvição e aí partiremos para o glória. Mas existem as outras duas opções que eu mencionei. Uma dessas duas que vou falar agora, depois que é feita essa opção de ato penitencial, o sacerdote fará a absolvição e partiremos para o Kyrie eleison. Bom, a primeira opção o padre fala, confessemos os nossos pecados, e nós começamos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, abate no peito, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, faz uma inclinação de cabeça, não sei se vocês estão lembrados do vídeo anterior, como foi falado o nome de Maria, faz inclinação de cabeça, peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Aí o padre faz a absolvição. A outra opção o padre fala, tende compaixão de nós, Senhor, e nós respondemos, porque somos pecadores. O padre fala, manifestai, Senhor, a vossa misericórdia, e nós respondemos, e dai-nos a vossa salvação. E aí o padre absolve, e aí partiremos para o Kyrie eleison. Bom, com relação ao Kyrie eleison, o que temos para falar é que o Kyrie eleison é um termo em grego, e que ele pode ser traduzido, não é uma tradução muito precisa, ela é um pouco empobrecida, ele pode ser traduzido para Senhor, tende piedade. Veja que o Kyrie eleison, ele tem um tom de louvor e triunfo. Ele tem um duplo caráter, tanto de pedir perdão como de louvor. Por isso que ele está entre o ato penitencial e o glória. Por que esse Kyrie eleison? Kyrie eleison era uma frase que era utilizada pelos generais romanos quando eles vinham de uma grande batalha e eles venciam essa grande batalha. E era tão grandioso, ele era tão grandioso, o general, que quando ele entrava na sua cidade, no seu império, no seu reino, enfim, o povo ele começava a gritar para o general romano, Kyrie eleison, que era uma espécie de louvor, de reconhecimento da grandeza daquele general, e ao mesmo tempo é como se o povo reconhecesse que ele era tão grande, tão grande, tão grande, que se pedia piedade, ou seja, não nos destrua, de tão grande que você é, nós pedimos, não nos destrua. O Kyrie eleison significa mais ou menos isso, é como se fosse um grande louvor misturado com um pedido de piedade. Então, por isso que a tradução para o português, que é Senhor, tende piedade, é um pouco mais empobrecida. Daí, a razão pela qual eu prefiro, particularmente, utilizar o Kyrie eleison. E, enfim, esse momento do Kyrie eleison se faz 3 invocações, que é o Kyrie eleison, Christe eleison e Kyrie eleison, que significa
Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. E Senhor, tem de piedade de nós. Depois desse momento do Kyrie eleison, portanto, nós entraríamos no grande louvor, no glória a Deus, que ficará para o próximo vídeo. Espero que vocês continuem conosco, que perseverem e que curtam e compartilhem esse vídeo para que cheguem a mais pessoas e possamos então juntos crescer no amor a Cristo e a sua igreja e a liturgia. Deus abençoe.